Ontem pela manhã, o juiz Fernando Lino dos Reis indeferiu o pedido do Ministério Público, que solicitava, em regime de urgência, a suspensão das atividades da mineradora Kinross. O juiz entendeu que não houve demonstração de um perigo iminente de rompimento das barragens de Rejeito, Eustáquio e Santo Antônio, e que a nota técnica juntada aos autos basicamente relata os efeitos danosos ao meio ambiente decorrente do hipotético rompimento das barragens de Rejeito. Fernando Lino pondera ainda que nem durante o período de grande volume de chuvas ocorridos no início do mês de janeiro de 2022, fato alegado como risco pelo MP, não foram observadas patologias que comprometessem a segurança das barragens, mesmo após a ocorrência dos eventos chuvosos e que as estruturas apresentavam borda livre considerável no momento da vistoria. Outro motivo, segundo o juiz, para indeferir o pedido da liminar é a demora do MP em mais de 2 anos depois da primeira inspeção para ajuizar a ação, o que denota que não há esta situação de urgência e emergência. A Justiça indeferiu também o pedido de bloqueio antecipado no valor de R$100 milhões, já que não é possível verificar desde logo a ocorrência de danos morais coletivos. Entendo que esses não devem ser garantidos por meio de sequestro antecipado como forma de cumprimento de sentença que sequer foi prolatada, relatou o juiz na decisão. Ontem à tarde, nossa equipe esteve com a promotora Mariana Leão e ela disse que vai recorrer da decisão. O Ministério Público, toda vez que tem uma decisão onde é indeferido algum pedido, a gente recorre, né? Vai ser ajuizado, vai ser protocolado um agravo de instrumento para recorrer da decisão, com a qual nós não concordamos. E o trabalho de investigação diante dessa situação da companhia, da mineração? A gente conta com uma pesquisa e com um trabalho investigativo da EICON, que são especialistas, eles vêm acompanhando o caso da Kinross há bastante tempo. Foram feitas diversas determinações e recomendações de que fossem feitas melhorias, mudanças. Essas mudanças não foram feitas pela empresa, essas melhorias não foram adotadas pela empresa, o que gera uma situação muito preocupante, porque existe uma permissão para determinados tipos de barragem, mas eu acredito que o legislador não havia pensado no tamanho da barragem. Uma barragem que chegasse a ter dejeitos de equivalente a 35 andares de um prédio. Então, isso tudo tem que ser sopesado. Além disso, não foi feita uma correta avaliação do tempo que as pessoas precisam para se deslocar caso ocorra algum problema. E isso ficou bem claro quando houve aquele acionamento das sirenes, né? Aquelas pessoas entraram em pânico, elas não sabiam o que fazer e não foram orientadas a contento sobre quais medidas deveriam ser tomadas na hipótese de autossalvamento. Então, é com uma preocupação muito grande que o Ministério Público vê essa conduta da empresa e é com muita convicção que a gente ajuiza a ação, procurando a melhor resposta possível para a população de Paracatu. E nesse intervalo de tempo, pode acontecer algo, não? Olha, pode acontecer. Quando aconteceram os desastres de Brumadinho e de Mariana, teoricamente estava tudo dentro dos conformes, né? A gente acredita que um papel que retrate alguma formalidade meramente burocrática com informações que são prestadas pela empresa, não necessariamente é uma garantia de segurança. O certo é que a legislação tolera determinados riscos. Existem riscos que são permitidos. Toda empresa, todo estabelecimento tem um potencial de risco. Andar de carro representa um risco, andar de avião representa um risco. Mas até que ponto um risco é tolerável para o lucro de alguns? Até que ponto a cidade deve ser refém de uma empresa e ficar numa situação de insegurança? Isso tem que ser pensado. Não tem que ter uma discussão ampla, porque ele está falando de vida, ele está falando de meio ambiente, ele está falando de uma questão social, nós estamos falando de uma questão econômica. Sim, isso é uma questão muito ampla e a nossa própria percepção do que é seguro ou não mudou muito depois de Mariana e de Brumadinho. Eu acho que muitas pessoas que moravam próximo ali da barragem não tinham essa preocupação. Elas às vezes ficavam incomodadas com o som, com a poeira, com a trepidação, mas elas não tinham essa sensação de ameaça, né? E Mariana já houve um impacto muito grande na nossa percepção. Depois de Brumadinho, Minas Gerais não está pronta para
outra barragem rompendo dessa forma, ainda mais uma barragem do tamanho que é a barragem da Kinross. Paralelo a isso, não pode-se fazer um trabalho, por exemplo, com os moradores, com as pessoas das comunidades? É obrigação da empresa fazer esse trabalho, até porque a zona de autossalvamento é chamada assim porque ninguém vai lá para resgatar essas pessoas. Caso haja um rompimento, essas pessoas vão ser responsáveis pelo salvamento delas. Mas depois do acionamento das sirenes, ficou bem claro que esse trabalho não está sendo feito de forma clara que garanta a segurança das pessoas. É um tema que preocupa o município. Eu acho que é um tema que deveria preocupar todas as pessoas, porque caso haja um rompimento, existe a possibilidade de atingir, inclusive, o Rio São Francisco, com dejeitos que são cheios de substâncias contaminantes, a exemplo do arsênio. Então, não seria só lama. Esse assunto, ele voltou à tona de novo, essa questão ambiental. Isso não preocupa os órgãos competentes? Olha, se eles não estão preocupados, deveriam estar, né? A mim preocupa. Eu moro aqui, eu crio minhas filhas aqui, eu não quero passar por isso. Eu acredito que todos deveriam estar preocupados e discutir isso seriamente.